É isso aí, Stephen King. E aí, olha, a gente hoje vai começar falando sobre um autor que é um tanto amado, às vezes odiado por alguns, mas é o nosso queridinho do coração, Stephen King. Isso mesmo, 7 curiosidades sobre Stephen King. Fato número 1. Qual é o fato número 1? Carrie quase foi para o lixo. Pois é, se você não sabe, o primeiro livro de Stephen King, chamado Carrie, a Estranha, quase foi parar realmente no lixo. Na verdade, ele foi parar no lixo. Ele foi, mas ele foi resgatado. É o seguinte, o Stephen King escreveu a Carrie e não gostou nada da história, pegou todos os manuscritos, jogou no lixo e foi para casa. E aí, obviamente, sua esposa, né, muito sábia, aliás, como quase não, né? Toda mulher, se eu falar quase, ela me bate. Todas as mulheres são sábias. Ela foi lá, resgatou aquele manuscrito do lixo, amassado, completamente jogado ali. Eu não quero mais saber disso aqui, não. Então, ela foi lá, aliás, ela foi lá, foi a Tabitha? Isso, a Tabitha King, esposa do Stephen King, pegou aquele manuscrito e disse: "Você tá louco? Essa história aqui vai vender muito, vai vender mais que água no deserto. Você não pode jogar isso no lixo." Resultado é que ele resolveu retomar a história e aí o que aconteceu? Se tornou um dos livros mais famosos e um dos filmes também que ergueu aí a carreira do King. Tão famosa ficou que até bonequinho da Carrie tem. É uma figura referência da cultura pop. Fato número 2, a história é quem manda. Afinal, quem é que manda nessa jossa aqui? É o King que escreve desde o começo, sabendo o que vai falar, o que vai escrever? Ou na verdade ele deixa isso aí navegar pelos mares da poesia e da prosa? King, o processo de escrita dele vai muito das experiências que ele vive, pelo cotidiano, pelas pessoas que ele cruza, pelas coisas que ele vivencia também. Então ele vai pegando esses pequenos fatos e as histórias vão surgindo. Ele não pega uma coisa e diz: eu vou escrever sobre isso. A memória dele vai pegando aqueles fatos que ocorreram com ele e de repente, bum, vem um monstro. Tem a história da xícara, né? Que ele fala, que ele dá um exemplo. Como é que é a história? A história é que nem uma xícara. Às vezes surge a xícara, depois a asa. Ou primeiro vem a asa e depois a xícara. Um negócio assim. O fato número 3 sobre Stephen King. O seu ritual de leitura. Gente, todo mundo tem um ritual, né? Todo mundo sabe como é a sua melhor forma de ler, o seu melhor local para ler, o melhor horário para ler. E não poderia ser diferente com o mestre do terror. Ele tem um ritualzinho dele que ele se isola durante o quê? A manhã toda, não é isso? Isso mesmo, ele vai para o escritório, fica lá nos seus processos de leitura, lê vários livros, vários autores e durante a tarde ele escreve todos os dias. Me parece, inclusive, que os únicos dias em que ele não faz esse ritual, talvez no Natal e no aniversário dele, se não me engano. Eu acho até que teve uma história que ele colocou aí, alguém perguntou para ele se ele faz isso todos os dias e ele colocou aí umas datas que ele não faz, mas justamente para o cara não ficar assustado, porque parece que ele faz isso todos os dias mesmo. Isso. Aliás, uma das coisas que ele fala, se você quer escrever bem, você tem que ler, você tem que ter conhecimento, porque senão, como é que você vai conseguir criar a história? Fato número 4 sobre Stephen King. Esse é um fato bizarro. Bizarro, não, é bizarro. Diria pesado. É bizarro. Stephen King tem simplesmente alguns de seus livros que ele não lembra de nada. Ele simplesmente resolveu começar a escrever e aí lançou o livro. Ele simplesmente, se você perguntar como é que ele escreveu aquele livro, ele não lembra de jeito nenhum. Um deles que ele não lembra de jeito nenhum, Cujo, aquele livro ou filme do cachorro, ele simplesmente não lembra de nada de quando escreveu. Por quê? Porque ele estava sob efeitos de drogas. Isso. Stephen King durante muito tempo usou e abusou
de drogas, né, ilícitas. Ele fazia uso de cocaína e álcool. Inclusive, muitas vezes, durante o processo que ele estava escrevendo um livro, ele usava drogas enquanto estava escrevendo e às vezes o nariz sangrava e ele não parava, mesmo assim não parava de escrever, colocava algodão no nariz e continuava escrevendo. Ele disse que às vezes ele apagava e acordava por cima dos seus manuscritos, dos seus escritos. Então, por isso, muitas histórias ele não lembra de jeito nenhum que escreveu. Inclusive, a coisa, tem passagens ali que eu tenho certeza que ele tinha tomado alguma coisa. Fato número 5, a vingança será maligna. E, como diziam, a vingança nunca é plena, mata a alma e envenena. Stephen King sofreu um acidente durante a sua vida, né? Ele foi passear, um belo dia ele foi passear e foi atropelado seriamente, passou por diversas operações, quebrou muita parte do seu corpo e tal. Uma van, né? Parece que foi um cara, não sei, o cara perdeu a atenção na estrada, não sei o que foi. Eu sei que de repente ele apagou e atropelou lá o Stephen King, né? Isso aconteceu em 1999 e o King quase foi para o outro mundo. Foi um acidente muito, muito, muito sério. Tão sério que aí ele resolveu fazer o quê? Ele ficou com... nessas horas as pessoas ficam às vezes com raiva, né? É o motorista que não prestou atenção e tal. A raiva dele, na verdade, foi com a van. E o resultado, ele resolveu comprar a van para ele mesmo desmantelar aquele carro inteiro que quase o levou aí para o outro mundo. Fato número 6. Filho de peixe, peixinho o King, como todo mundo sabe, escreveu muitos livros, muitos contos. A esposa também, a Tabitha King, escreveu livros e quase toda a prole do Stephen King também, com exceção da filha mais velha, que é a Naomi King, que não é escritora, mas o Owen King é escritor, o outro filho do Stephen King, que também é um escritor renomado. Quem é? Joy Hill, que preferiu não usar o King aí, talvez puxar a fama do pai, mas também é um excelente, vale a pena dar uma olhada nos livros dele, é um excelente autor. Fato número 7, o King Verso. O King Verso é o seguinte, muitas pessoas, muitos fãs do Stephen King procuram as conexões entre os seus livros. É que muitos deles têm personagens que aparecem numa história, depois em outra. Então, todos os livros do King estariam conectados de alguma forma, não é, Leonardo? Existe essa teoria, sim, desde o começo. É por isso, inclusive, que eu estou começando, eu já li alguns livros mais avançados do King, mas eu estou começando a voltar no tempo e tentar ver se eu consigo ler de forma cronológica, porque cronologicamente a gente acaba percebendo essas conexões. Por exemplo, no próprio Iluminado existe conexão com alguns outros livros. Misery, né, que é a Louca Obsessão, que depois transformaram como Louca Obsessão, quando lançou o filme, também tem uma conexão com o Iluminado. O próprio Et tem uma conexão com o Iluminado, não é isso? Isso mesmo. E existe também uma teoria de que aquela série Torre Negra, né, que são 7 livros, a própria torre seria uma forma de você conseguir acessar a todos os universos dos livros do King. Tem livros, tem autores especializados só em buscar as conexões entre as histórias do Stephen King. É uma boa diversão. Além dos seus livros serem incríveis, é também uma boa diversão você ficar procurando essas conexões. Se você ficou curioso para saber mais sobre Stephen King, a gente aqui do canal O Que Lê, em breve vai começar uma leitura coletiva sobre O Iluminado. E existe aí uma surpresa que vai vir logo depois do Iluminado, mas a gente tem uma curiosidade, a gente quer convidar vocês também a colocarem aí, mandarem directs pra gente, falando quais livros vocês gostaram do Stephen King, que livros vocês leram e não gostaram, que livros vocês começaram e pararam no meio do caminho porque tiveram dificuldade, porque quem sabe a gente pode fazer aí uma leitura coletiva. Nada melhor do que uma leitura coletiva para destravar algumas leituras que estão aí paradas há bastante tempo, não é não? É isso aí, mande seus recadinhos, recadinho do coração também tá valendo, mas é o seguinte, se você encontrar alguma conexão, se você tem alguma curiosidade, se você tem alguma dúvida, quer participar, quer ler com a gente,
manda a sua sugestão que a gente vai ter o maior prazer, a maior alegria de ler e de trocar uma figurinha com vocês. A gente vai ficando por aqui. Até a próxima. Tchau! Tchau!